Boa noite aos caros alunos, paz em Cristo. Aqui é o professor Giovanni Aranda e este mês estudaremos a última disciplina do módulo UVA, Períodos Bíblicos, 7 dispensações, períodos em que Deus separou para tratar com o homem, provando a sua obediência mediante o seu livre-arbítrio. A cada falha do homem, Deus proporcionava um novo meio de lhe salvar, de lhe garantir um bem-estar. Isso mediante o livre-arbítrio do homem. Aqui estão as 7 dispensações. Em Gênesis 1:28 começa a primeira dispensação. Nós temos a dispensação da inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. 7 dispensações. E aqui iniciaremos com a primeira. Uma dispensação é um período em que o homem é provado com respeito à sua obediência e alguma revelação específica da vontade divina. O homem foi colocado em um ambiente perfeito, o paraíso, sujeito a uma lei simples e advertido das consequências da desobediência. A mulher caiu pelo orgulho. O homem, deliberadamente, pensado. Deus restaurou as suas criaturas pecaminosas, mas a dispensação da inocência terminou com o julgamento e a expulsão do casal. Deus restaurou as criaturas pecaminosas mediante um sacrifício, porque quando eles pecaram, se esconderam de Deus, fazendo para si aventais de folhas. Mas Deus proporcionou a eles túnicas de pele para cobrirem todo o corpo, mostrando que somente Deus pode cobrir o pecado do pecador. Somente Deus pode perdoar perfeitamente o pecador. Notamos também que o Senhor andava no jardim na viração do dia, em Gênesis 3, verso 8. O Senhor aqui mencionado, existem algumas contradições entre alguns teólogos, porque em 1 Timóteo 1,17, em 1 Timóteo 6, 15 e 16, e também em João 5,37, diz que nenhum homem viu o parecer, a forma de Deus, e que este Senhor que andava na viração do dia seria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade personificada, que vinha visitar o homem e a mulher como um indício de que algo que ele faria futuramente. O homem foi dotado de inteligência perfeita e capacidade para poder administrar o mundo. Foi-lhe dado o direito de dar os nomes aos animais, orientado por uma intuição dos propósitos divinos a seu respeito. O homem possuía, por intuição e não por um processo didático, uma perfeição física, mental e moral. A mulher foi feita não da cabeça do homem, para não governá-lo, nem de seus pés, para não ser pisoteada por ele, mas de seu lado, para ser amparada, e de perto do coração, para ser amada. Aqui Deus mostra a importância da união, do casamento entre o homem e a mulher. Não é bom que o homem viva só, nem que a mulher viva só, mas que ambos se casem, se amem
aprendam a cada dia a se amarem. No período em que estamos, o período da inocência, em Gênesis 1:28 temos também a primeira das 8 grandes alianças da Bíblia, a edênica, que determina a vida e a salvação do homem, do Éden. Esta aliança tem 6 elementos, onde o homem e a mulher haviam de, primeiro, encher a terra de uma nova ordem humana, subjugar a terra para o proveito humano, ter domínio sobre a criação animal, zelar do jardim, comer ervas e frutas, abster-se de comer da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal. Então a primeira ordem era povoar o planeta. Em segundo lugar, ele tinha que tirar proveito de todas as coisas do planeta, tudo o que havia de bom. Teria domínio sobre os animais. Um leão pode ser forte, mas um homem consegue dominar o leão. Um elefante é enorme, mas uma criança de 12 anos indiana consegue montar nele e domá-lo. Sua alimentação deveria ser balanceada com ervas e frutas, e eles deveriam estar afastados, evitar qualquer tipo de contato visual ou de toque com a árvore do conhecimento do bem e do mal, para que nada pior viesse lhes acontecer. Entretanto, pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo, e com isso entrou também a morte. Por isso, todos morreram, porque todos pecaram, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, versículo 12. A penalidade pela desobediência desta última ordenação era a morte. O elemento estranho, Satanás, cujo único desejo era introduzir confusão no ambiente de paz. O ardil usado foi a dúvida que conseguiu introduzir na mente da mulher por meio de insinuação muito disfarçada. Se ela comesse, ela se tornaria igual a Deus. Em Gênesis 2:16-17, Deus disse: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. O homem, com seu livre-arbítrio, estava sendo testado. Verifique os passos que o homem deu para a sua queda. Primeiro, ver. Ela viu o fruto, desejou o fruto, porque ela cobiçou, ela tomou do fruto, se escondeu, comeu, transmitiu a Adão através de persuasão. E depois de comer do fruto, porque a ordem fora dada a Adão e não a Eva, o pecado entrou no mundo e com isso entrou a morte, e ambos viram a sua nudez. A serpente não foi até Adão, porque esta, sabedora de que Adão não comeria do fruto por uma ordenança direta do próprio Deus, foi diretamente à mulher, que recebeu a mensagem por um intermediário, Adão. E ela persuadiu seu marido, e o pecado entrou no mundo. Então temos as consequências da queda do homem, o conhecimento do mal. Temos ali o primeiro homicídio, Caim matando seu irmão Abel. A perda da comunhão com Deus, porque foram expulsos.
Querubins foram colocados ao redor para proteger o jardim. Separaram-se de Cristo. O espírito do homem ficou em estado de morte, tornou-se mortal. A perversão da natureza moral. Toda a natureza hoje está corrompida. E como diz Romanos 8:22, ela está como uma mulher que com dores de parto espera gerar logo essa criança. O próprio planeta espera o retorno de Cristo para ser purificado de uma só vez. O homem tornou-se escravo do pecado e de Satanás, que quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é escravo também do pecado, diz João 8:34. E sétimo, perdeu muito de sua inteligência, além de outros resultados funestos. O homem foi perdendo muito de suas características e habilidades por conta do pecado. O tempo de vida foi diminuindo também por conta do pecado. O pecado só trouxe uma coisa ao mundo: a morte, catástrofe. As 3 consequências mais sobre a mulher. Uma maldição tríplice: a concepção multiplicada, o aumento de dores durante a maternidade, a dor que uma mulher sente é insuportável, e sujeição ao domínio do homem, vedado o caminho também da árvore da vida. Como foram expulsos, estavam repletos de pecado, não poderiam mais participar da árvore da vida. Esse privilégio só será concedido novamente aos que vencerem no final do juízo final, aqueles cujos nomes forem escritos no livro da vida. Esses terão direito a comerem do fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Foi por misericórdia que Deus expulsou Adão e Eva do jardim e proibiu a sua aproximação da árvore da vida. Pois se tivessem comido dessa árvore, amargariam uma existência eterna no triste estado em que se encontravam. Era preferível estarem sujeitos à morte física, pois a mesma serve para conduzir o homem a Cristo. Em Gênesis 3,15, encontramos a primeira promessa do Redentor. Deus, o nosso Criador, prega o Evangelho pela primeira vez a Adão e Eva. É chamado de proto-evangelho, primeiro evangelho, a promessa de um Redentor para libertar o homem do pecado. Com isso, nós encerramos a primeira dispensação, a dispensação da inocência, onde os nossos pais pecaram, a morte entrou no mundo, mas Deus, em sua graça e misericórdia, providenciou um meio de salvação, providenciou um meio de reconciliação, e esse meio foi a cruz de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então, concluímos na primeira aula o período da inocência. Agradeço a todos pela compreensão e agradeço a todos por ouvirem e participarem deste vídeo aula. Um forte abraço e que Deus abençoe.